Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Felipe Rodolfo e na aula de hoje a gente vai estar estudando a associação de resistores mista, beleza? Bom, é o seguinte, a associação de resistores mista é quando há no circuito resistores associados em série e em paralelo, tudo bem? Então tem o exercício número 1 aqui, tenho 3 resistores associados de forma mista, um de 8 ohms, um de 6 ohms e um de 3 ohms, tá? Aqui os polos eu chamo de A e B, tá bom? Eu posso ligar esses polos aqui numa bateria para que circule uma corrente elétrica nesse circuito, certo? Como é que eu vou saber quem está em série e quem está em paralelo? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que esse circuito foi ligado em uma fonte de tensão e começou a circular uma corrente elétrica nele, tá? Saindo de A e indo para B. Aqui no primeiro resistor, eu vou chamar a corrente que passa por ele de corrente 1, I1, tudo bem? Depois que ela passa por ele, ela vai encontrar um nó, ou seja, tem 2 caminhos aqui para ela poder percorrer. Olha só, então parte dessa corrente vai passar no resistor de 6 ohms, que eu vou chamar de I2, e parte da corrente vai passar no resistor de 3 ohms, que eu vou chamar de I3, tudo bem? Vamos lembrar? Resistores em série é quando a corrente só tem um caminho para percorrer. Resistores em paralelo é quando ela encontra mais de um caminho aqui para percorrer, não é isso? Logo, podemos perceber que os resistores de 6 e 3 ohm estão associados em paralelo, beleza? O que eu vou fazer então? Eu vou achar o resistor equivalente entre os 6 e o 3 ohms, tudo bem? Veja só, vou chamar de R'. R'. Como são 2 resistores em paralelo, para encontrar o resistor equivalente entre eles, é só fazer o produto pela soma. Ou seja, eu vou multiplicar o 6 pelo 3 e dividir por 6 mais 3. Logo, R' aqui vai ser igual a 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. 18 dividido por 9, 2 ohms é o resistor equivalente entre os resistores de 6 e 3 ohms. Tudo bem? Agora eu vou reescrever o circuito. Bem, o circuito, ó, começa no potencial A, né? Começa no polo A aqui. Temos um resistor de 8 ohms, 8 ohms. Agora, ó, há um resistor aqui de 2 ohms, que é o resistor equivalente dessa associação. Então aqui um resistor de 8 ohms e aqui, ó, um resistor de 2 ohms. Beleza? Beleza? Agora, olha só. Só há um caminho para a corrente elétrica percorrer. Veja, só há um caminho para a corrente elétrica percorrer. Olha só. Como só há um caminho para que essa corrente percorra, podemos concluir que esses resistores estão associados em série. Para achar a resistência equivalente de resistores em série, é só somar as resistências, ou seja, 8 mais 2. Logo, a resistência equivalente dessa associação é igual a 10 ohms. Tudo bem? Então, ó, resistor equivalente da associação igual a 10 ohms. Beleza? Beleza? Faz o seguinte, dá um print aí, dá aquele velho print, e a gente vai para o próximo exercício. E aí, pessoal, vamos para o 2? Vamos para o segundo? Vamos para o segundo? Veja só, agora eu tenho uma associação mista entre esses 5 resistores. Tudo bem? Imaginemos então que os polos A e B da associação foi conectado a uma bateria, foi conectado a uma fonte de tensão e uma corrente elétrica passou a circular aqui no circuito. Pelo resistor 1 vai passar uma corrente elétrica que eu vou chamar de I1, tudo bem? Quando essa corrente chegar aqui no nó, quando chegar nesse nó, parte da corrente vai passar para o resistor de 5 ohms, vou chamar de corrente 2 e 2, tudo bem? E parte dessa corrente vai passar para o resistor aqui de 8 ohms, que eu vou chamar de I3, tudo bem? Veja, perceba que a corrente 1 se dividiu formando corrente 2 e corrente 3, tá? A corrente 2 só tem um caminho para percorrer até chegar neste nó, certo? Então vai ser essa corrente que vai passar pelo resistor de 3 ohms também, ó. É a corrente 2, tudo bem? A corrente 3 vai passar pelo resistor de 8 ohms e vai encontrar a corrente 2 aqui, ó, neste nó. Lembra que a corrente 1 formou corrente 2 e corrente 3? Então, corrente 2 e corrente 3 vai formar aqui corrente 1, que vai estar passando pelo resistor de 3 ohms. Tudo bem? Veja só, neste trecho do circuito, você pode perceber que a corrente só tinha um caminho para percorrer. Logo, os resistores de 5 ohms e 3 ohms estão em série.
Quando resistores estão em série, eu acho a resistência equivalente somando-os. Logo, a resistência equivalente entre o 5 e o 3 é 8 ohms. Tudo bem? Vou reescrever o circuito. Veja só. Reescrevendo o circuito, aqui o resistor de 2 ohms. Aqui o resistor equivalente da associação do de 5 e de 3. E aqui o resistor de 3 ohms, que tem um resistor em paralelo com o resultado da associação ali em cima, certo? Aqui, ó, resistor de 2 ohms. Esse resistor é o equivalente entre esses dois, resistor de 8 ohms. Aqui eu tenho um resistor de 3 ohms. E aqui mais um resistor, o resistor de 8 ohms, beleza? Aqui os polos da associação, ó. Polo A, aqui o polo B, tudo bem? Vamos começar novamente, tá? Ó, corrente elétrica se propagando aqui, ó, circulando aqui no circuito, passa pelo resistor 2 e encontra este nó. Quando ela encontra este nó, ela tem dois caminhos para passar. Então, parte da corrente passa pelo resistor de 8 ohms e parte da corrente vai para esse resistor aqui de baixo, resistor de 8 ohms também. Elas se encontram novamente nesse nó, formando a corrente I1 mais uma vez, beleza? Então, veja só. Perceba que a corrente tem dois caminhos para percorrer quando passa por esse nó, não é? Logo, podemos concluir que esses dois resistores estão em paralelo. Resistores iguais em paralelo é só pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores. Aqui eu tenho 2 de 8, então vou ter um resistor de 4 ohms. Se você ainda não assistiu a aula da resistência em paralelo, indico que você assista novamente para você entender bem do que a gente está falando, tá? Agora eu vou reescrever o circuito novamente. Olha só. Reescrevendo o circuito novamente. Ó, reescrevendo o tunai novamente. Beleza? Ó, resistor de 2 ohms. Resistor de 4 ohms nesse ponto. E resistor de 3 ohms neste ponto. Tudo bem? Polos. Polo A. Polo B. Tudo bem? Imaginemos novamente que isso aqui está conectado a uma fonte de tensão. Olha a corrente que passa aqui pelo resistor de 2 ohms, chamei de corrente 1, né? E essa é a mesma corrente elétrica que passa pelo resistor de 4 ohms e pelo resistor de 3 ohms, porque a corrente só tem um caminho para percorrer. Como a corrente só tem um caminho para percorrer, eu posso concluir que os resistores estão associados em série. Como é que eu acho a resistência equivalente de resistores em série? Só somá-los. 2 mais 4 mais 3, 2 mais 4, 6, mais 3, 9. Então, o resistor equivalente, ó, o resistor equivalente da associação, acabei de encontrá-lo, resistor de 9 ohms. Bem? Aqui os polos, o polo A e o polo B. Logo, encontrei o resistor equivalente da associação. Beleza? Essa associação mista aqui, resistor equivalente dela é resistor de 9 ohms. Tudo bem? Vamos pro próximo. E aí, galera? Número 3, hein? Olha só. Calcule a corrente elétrica que atravessa os resistores de 5 ohms e de 10 ohms, ok? O que acontece? Aqui eu tenho uma associação de resistores mista e os resistores estão conectados a uma fonte de tensão de 20 volts, tudo bem? Olha só, lembrando aqui que tração maior é positivo, tração menor é negativo, tá? Corrente elétrica vai sair de onde? Vai sair do traço positivo aqui, ó, vai sair do polo positivo da fonte de tensão. Tudo bem? O primeiro passo aqui é encontrar a resistência equivalente. E para isso eu preciso saber quem está em série e quem está em paralelo. Tudo bem? Não vou dar nome aqui à corrente, mas perceba, olha só. A corrente elétrica vai circular nesse sentido, vai passar pelo resistor de 5 ohms e quando ela chega neste nó, ela vai encontrar dois caminhos para percorrer, ou seja, parte da corrente vai para o resistor de 6 ohms e parte vai para o resistor de 10 ohms. Neste trecho, a corrente só tem um caminho para percorrer. Logo, eu posso concluir que esses dois resistores estão associados em série. Tudo bem? Depois dessas correntes aqui, que desceu e que passou por esse trecho, vão se encontrar nesse nó novamente e vão se somar, fazendo com que essa corrente seja a mesma que entrou aqui nesse nó. Tudo bem? Então, olha só, a gente já concluiu aqui que os resistores de 6 e 4 ohms estão associados em série, porque aqui a corrente só tem um caminho para percorrer. Logo, posso concluir que a associação equivalente desses dois resistores é de 10 ohms. Resistências em série, só somar, beleza? Como é que vai ficar o esquema aqui então? Ficou assim, ó. Tem um resistor aqui de 5 ohms,
tá? Aqui o resistor equivalente da associação do 6 do 4, né? Aqui, ó, 5 ohms. Aqui 6 mais 4, 10, porque eles estão em série, né? É só somar. E aqui em paralelo com o resistor equivalente dessa associação, outro resistor de 10 ohms. Agora você vai entender porque que eu não dei nome aqui às correntes. Bem, então, ó, resistor de 10 ohms aqui também, beleza? Vamos percorrer o caminho da corrente de novo, ó. Corrente elétrica passa pelo resistor de 5 ohms. Quando chega nesse nó, tem dois caminhos para percorrer, perceba. Logo, nós podemos concluir que os resistores de 10 ohms e de 10 ohms estão associados em paralelo, porque aqui a corrente tem dois caminhos para percorrer, tudo bem? Associação em paralelo de resistores de mesma resistência, só pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores. No caso aqui, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então ficou assim, ó, circuito, aqui o resistor de 5 ohms e aqui o resistor equivalente da associação desses dois aqui, ó. Então, resistor de 5 ohms. E aqui 10 dividido por 2, 5 ohms, beleza? Vamos percorrer o sentido da corrente de novo, ó. Corrente, passando aqui pelos resistores, tudo bem? Só tem um caminho para percorrer. Se a corrente só tem um caminho para percorrer, nós podemos concluir que os resistores estão em série. Para achar o resistor equivalente, só somar as resistências, tudo bem? 5 mais 5, 10 ohms é o resistor equivalente da associação, tudo bem? Não vamos esquecer dos polos, hein? A gente vai chamar esse polo aqui de A, esse polo aqui de B. Então, esse aqui é o polo A, esse aqui é o polo B, tá? Polo A, polo B da associação, polo A, polo B aqui da associação, beleza? Só que olha só, eu quero encontrar a corrente elétrica que atravessa os resistores de 5 ohms e de 10 ohms, beleza? Então eu vou de trás para frente para encontrar essa corrente. Vamos lembrar aqui, ó, que esse resistor equivalente ele está ligado nessa fonte de tensão aqui de 20 volts, não é? A associação está ligada a uma fonte de tensão de 20 volts, olha só, de 20 volts, beleza? Para achar a corrente elétrica, vou usar a primeira lei de Ohm. DDP é resistência vezes corrente. A DDP aqui é a de 20 volts, a resistência equivalente, 10 ohms vezes a corrente. 10 multiplicando, passo dividindo, 20 dividido por 10 é igual a corrente elétrica que circula aí pelo circuito. 0 em cima, 0 embaixo, chape nele. 2 dividido por 1, 2 amperes. Logo, a corrente elétrica é igual a 2 amperes. Mas essa é a corrente que circula pelo circuito. É a corrente elétrica total aqui, certo? Corrente elétrica que passa pelo resistor de 10 ohms. Agora, por que eu falei que a gente vai de trás para frente? Vamos voltar aqui, ó. Corrente elétrica que passa por esses resistores aqui é de 2 amperes. É essa corrente que eu encontrei, tudo bem? Indo de trás para frente, ó. Qual é a corrente que passa pelo resistor de 5 aqui, ó? 2 amperes. Só que olha só, a corrente vai encontrar agora dois caminhos para percorrer. Você percebe que os resistores são iguais? Quando os resistores são iguais, vai passar a mesma quantidade de corrente aqui para cada um deles, tudo bem? Ou seja, se eu tenho 2 amperes e a corrente vai se dividir igual para os dois, aqui vai passar 1 ampere de corrente e aqui vai passar 1 ampere de corrente também, tudo bem? Voltando aqui, ó, para a figura inicial. Lembra que eu não dei os nomes para colocar o valor. Porque só, a fonte de tensão aqui está passando uma corrente aqui de 2 amperes. Corrente chega no resistor de 5 ohms aqui também é de 2 amperes. Mas quando ela encontra esse nó, ela se divide. Passa 1 ampere para cima, ó, 1 ampere, beleza? E 1 ampere desce aqui para o resistor de 10 ohms. Então aqui, ó, esse 1 ampere vai encontrar com esse 1 ampere de corrente aqui também. E novamente aqui vai ser 2 amperes. Então, se eu quero calcular, eu quero descobrir, né, a corrente nos resistores de 5 e de 10 ohms, só vou dar uma olhadinha aqui, ó. No resistor de 5 ohms é uma corrente de 2 amperes e no resistor de 10 ohms é uma corrente, ó, de 1 ampere que passa pelo resistor de 10 ohms. Beleza, pessoal? Vamos pro próximo. E aí, galera, vamos lá? Vamos ao número 4? Vamos achar a resistência equivalente dessa associação aqui, tá? Aqui eu tenho uma associação, né, que está numa configuração que complica para a gente ver quem está em série e quem está em paralelo. Para isso, a gente vai usar um outro procedimento.
Preste bastante atenção, olha só. O início do circuito aqui é o polo que eu vou chamar de A, e o final do circuito aqui é o polo que eu vou chamar de B, tudo bem? O próximo passo aqui é identificar os nós. O que é um nó? Um nó é um ponto do circuito aqui que liga 3 ou mais ramificações, tá? 3 ou mais fios. Então, ó, aqui eu tenho um nó, preciso dar um nome para esse nó. Como já tem A e B, vou usar a criatividade aqui e colocar C para esse nó, tá bom? Tem mais algum nó aqui? Tem esse aqui, ó. Esse nó aqui que eu vou chamar de D. Beleza? Tudo bem? O próximo passo aqui é identificar o trecho, tá? Identificar os trechos. O que é um trecho? O trecho do circuito que liga dois nós, tá? Então, tem esse trecho aqui CD, tudo bem? E esse trecho aqui que também é CD, tá? O que a gente vai fazer? Os resistores que estão em um mesmo trecho, eles estão associados em série. Logo, a gente vai somá-los e transformar eles em um resistor apenas, tudo bem? Tá vendo esse trecho CD aqui, ó? Esses resistores aqui estão em série. Logo, vou somar as resistências e achar o resistor equivalente entre eles, que é de 20 ohms. Então, não temos mais de 16 e nem de 4. Os dois viraram resistor de 20 ohms, tudo bem? Nesse trecho aqui, ó, no trecho CD também, a gente tem 3 resistores, de 12, de 6 e o de 2 ohms, tudo bem? Logo, esses resistores também estão associados em série, então vou somá-los, ó. 12 mais 6, 18, mais 2, 20. Então, esses 3 resistores se tornaram um resistor de 20 ohms. Qual é o próximo passo? O próximo passo é novidade. Veja só, vou começar o circuito aqui, ó. O ponto A, no polo A. E eu devo terminar o circuito aqui, ó, no ponto B. Beleza, pessoal? O que a gente vai fazer agora? A gente tem os nós C e D no circuito. Então, vou colocá-los aqui entre os pontos A e B, os polos, ó, C e D do circuito, tudo bem? E agora, vou fazer o seguinte trabalho. Veja só, tem algum resistor com diferença de potencial AC? Tem algum resistor AC? Tem, ó, resistor AC, o resistor de 5 ohms. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma marcadinha nele aqui, para mostrar que eu já associei, ó, que o resistor de 5 ohms. E eu vou para o próximo, ó. Tem algum resistor CD? Tem 2 resistores CD, não é? Tem esse aqui, ó, de 20 ohms. Olha só, tem esse aqui de 20 ohms. Vou colocar ele aqui, ó, olha só, 20 ohms. Tem mais algum resistor CD? Tem esse aqui, não é? Que é a soma desses 3, ó, o resistor de 20 ohms também. Também é CD, então vou colocar ele aqui embaixo, ó. Resistor CD, também de 20 ohms. Vou marcar eles aqui, ó, para mostrar que já associei, tá bom? Tem mais um resistor? Tem um resistor DB, não é? Quem é o resistor DB? Resistor DB, esse último aqui, ó, de 5 ohms. Vou marcar para mostrar que eu já associei e colocar ele aqui, ó, resistor DB de 5 ohms. Agora tá bem mais fácil de achar quem está em série e quem está em paralelo, não é verdade? Então, olha só, como a gente já tem bastante prática aqui, a gente sabe que o resistor de 20, os dois resistores de 20 ohms estão associados em paralelo e os dois têm o mesmo valor. Resistores em paralelo que têm o mesmo valor, para achar a resistência é só dividir pelo número de resistores. Como é que eu vou ficar aqui então? Ó, tem aqui um resistor de 5 ohms, certo? Ó, a associação desses dois resistores aqui vai dar quanto? Vai dar 10 ohms. Só pegar o valor aqui que é 20, né? E dividir pelo número de resistores. 20 dividido por 2, 10 ohms. Então aqui eu tenho um resistor, ó, de 10 ohms, beleza? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Resistor aqui de 5 ohms. 5 ohms, beleza? Resistor de 5 ohms. Tudo bem? Vou colocar aqui os potenciais, ó. Os polos, polo A, potencial C, potencial D, potencial B, beleza? É fácil ver também que esses 3 resistores estão associados em série, beleza? Então, para achar o resistor equivalente, é só somar as 3 resistências, beleza? Então, para achar o resistor equivalente da associação, vou somar as 3 resistências, ó. 5 mais 10, 15, mais 5, 20 ohms é o resistor equivalente da associação, beleza? Então, quando você tiver um problema que está numa configuração difícil para você poder enxergar aí, você faça a planificação do circuito, tá bom? Que vai ficar mais simples para enxergar e você vai conseguir fazer a associação mista. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Um abraço!